Muito, Andressa, obrigada. Muito obrigada. Pessoal, como a Andressa falou, né? Se tiverem alguma dúvida, podem de fato mandar aqui no nosso chat do Meet. A gente consegue direcionar para a Andressa também, ali nos QR Codes também. Perfeito. Agora bora lá, vamos ouvir então ali o Adilson, né? O momento mais esperado do nosso encontro de hoje. Então, o nosso tema é, né, da reforma à referência. Então, o Adilson vai trazer um pouquinho mais ali no detalhe as rotinas, os processos, né? O Adilson, ele tem 45 anos de experiência, então ele tem muita propriedade do que ele vai falar. Como a Andressa comentou também, ele é nosso embaixador da Conta Azul, então confiamos muito em tudo que ele fala, então é muito bom ter ele aqui com a gente. Então, fiquem super à vontade, podem perguntar. Podem fazer as anotações, podem colocar em práticas as dicas também que o Adilson vai dar, que realmente vai ser sucesso, tá? Adilson, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente e fica super à vontade, o palco é todo seu. Obrigado, Mayra. Obrigado, Andressa. Obrigado, Conta Azul. Né? Sem ela, nós não estaríamos aqui hoje. E vou falar um pouquinho, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Adilson, Ok. certinho. Eu vou fazer compartilhamento em tela dobrada, para se eu fizer a apresentação ele vai sumir um pouquinho, daí eu não vejo ninguém. Então eu prefiro mostrar meu rostinho aqui e ver o rostinho de todo mundo, ok? Gente, vamos lá. O que nós vamos falar hoje o pessoal fala de futuro, não é futuro. O que nós vamos falar aqui hoje é o presente, é o passado. Então nós vamos iniciar aqui falando sobre a reforma tributária brasileira, o futuro do IVA. Uma transformação histórica que vai mudar para sempre o cenário tributário brasileiro. Na verdade, nós estamos atrasados no mundo da reforma tributária e no mundo do IVA, porque todos os países do mundo já utilizam. Como diz Bernardo Api, só onde tem jabuticaba, Brasil e Venezuela, que não tem a tributação com base no IVA. Então, todos os países já utilizam esse sistema. É um sistema moderno, é um sistema inteligente. E para dizer para vocês, nós vamos estar falando sobre o que há de mais avançado em tecnologia tributária neste país. Então, se espelhem no que eu vou falar, porque a Receita vem como um leão em cima de nós todos. Bom, gente, apresentação. Adilson Rui, sou contador, né, com vasta experiência em consultoria empresarial, implementação de sistemas de gestão fiscal, especializado em processo de automação contábil e compliance tributário, perspectivas práticas sobre como escritórios de contabilidade podem se adaptar às mudanças tecnológicas exigidas pela reforma tributária, focando em eficiência operacional e satisfação do cliente, atuação em transformação digital, voltada à modernização dos processos contábeis, com foco na adaptação do novo IVA brasileiro, que nós chamamos de IVA dual, e depois eu vou explicar para vocês o porquê que ele é IVA dual, tá bem? Com isso, eu sou proprietário de mais de 13 empresas, eu tenho hoje empresas de gestão de condomínio, empresa de contabilidade, empresa de BPO financeiro, tenho empresa de gestão de processos para empresas de contabilidade e administrativa, que é o Lean Office. Então, a implementação do Lean Office nas empresas de contabilidade. Tem uma empresa com 35 anos de mercado, com 8S implementado, compliance, governança corporativa, uma empresa referência no segmento de contabilidade digital, com mais de 7 filiais. Bom, terminando a apresentação, que tem que ser rápido, porque o tema é muito longo. Nós vamos falar um pouquinho da situação, né, do cenário atual da tributação brasileira. Na verdade, né, o sistema tributário brasileiro ele é bastante complexo. Por que ele é bastante complexo? Porque hoje nós possuímos mais de 5.571 municípios, nós temos mais de 26, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, 27, ou seja, 5.600 legislações diferentes e mais de 23 mil possibilidades tributárias. Ora, isso é conta para louco. Né? Então, você vai vender daqui, vai vender para o Paraná, você tem que entender a legislação do Paraná. Você vai sair do Paraná, vai vender para a Bahia, tem que entender a legislação da Bahia e do Paraná. Né? Então, tudo isso vai ser sintetizado, né, com a mudança tributária que ocorrerá a partir de 2027. 2026 nós vamos ter neutralidade tributária, então nós vamos aplicar um pedacinho lá, 1%, né, um pedacinho para o IBS, um pedacinho para o CBS, mas nós vamos ter a neutralidade tributária, sendo que a partir de 2026 nós já temos ali
uma mudança bastante radical. Nós não teremos mais alguns tributos e com o advento do CBS, né, PIS e COFINS, imposto o IPI também, né, ele vai cair e vai entrar o IS, o CBS, né, que vai substituir esses tributos, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Na evolução da carga tributária brasileira nos últimos 20 anos, nós nunca tivemos, na verdade, uma tributação inferior a 30%. Hoje nós estamos falando de uma alíquota de IVA dual de 28%, mais o imposto de renda, né? Porque nós vamos falar aqui somente sobre o consumo hoje. Vou só passar por cima um pouquinho da reforma ali do imposto de renda na 1087, para a gente entender um pouquinho. Mas assim, ainda não foi votado, então eu vou só pincelar um pouquinho sobre rendas, tá? Então, eu acho que essa alíquota não vai ficar abaixo dos 30%, porque historicamente, a nossa alíquota tributária oscila de 31% a 34% do PIB, ok? Objetivos da implementação da apresentação de hoje é entender o IVA, compreender os fundamentos e mecanismos do Imposto sobre o Valor Agregado Brasileiro, conscientizar o mercado. A nossa função de contador é conscientizar os nossos clientes, independente do porte deles. Nós temos que entender que os nossos clientes, eles são leigos. Nós somos profissionais habilitados para mostrar para o nosso cliente qual é o melhor caminho. Para isso, a gente utiliza a Conta Azul, a gente utiliza os sistemas tecnológicos que nós temos hoje, que todos vocês utilizam, uma contabilidade séria, responsável, com balancetes, balanços bem alinhados, que isso é o que vai fazer a diferença na contabilidade do IBS-CBS. Preparar as empresas, fornecer diretrizes práticas para adaptação aos novos sistemas tributários. Os 3 pilares da tributação, eu costumo dizer, na verdade são 4, né? Porque aí tem as contribuições também. Nós vamos falar de renda, consumo e patrimônio, tá? Renda, tributação sobre ganhos e lucros das pessoas físicas e jurídicas. O consumo, foco principal da reforma, o IBS, CBS, onde nós temos PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Então, nós vamos estar fazendo uma junção de todos esses tributos no IBS, CBS, mais IS. Tá? E o patrimônio, que são sobre os bens e propriedades mantidas pelos contribuintes. Ora, vamos lá falar sobre renda. Imposto de renda, contribuição social, IRRF, consumo, já falei, patrimônio, ITBI, ITCMD, IPVA. Então, tributação sobre patrimônio. Já tem mudança? Tem mudança. Tem mudança na patrimonial, tem mudança no consumo, principalmente no consumo, e tem mudança na renda. Nós vamos estar fazendo hoje, falando um pouco sobre o consumo e falando um pouco sobre a renda. Não vou entrar no patrimônio, porque ainda é uma coisa muito nova e vai ser motivo de novas palestras para a gente explicar um pouquinho sobre a tributação do patrimônio, tá bem? Mapa do Sistema Tributário Nacional, né? Hoje, renda, imposto de renda, CSLL e IRPF, bens, IPTU, IPVA e ITBI, contribuições sociais, as contribuições sociais continuam mantidas, não houve nenhuma alteração, ou seja, que é aquilo que normalmente está ali dentro das folhas de pagamento, né? Que são o INSS, Fundo de Garantia, que são as contribuições sociais, e o consumo, que é o IBS, CBS e o IS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto da Maldade. Por que imposto da maldade? Que é um imposto seletivo que vai substituir o IPI. Ah, mas o IPI foi extinto? Neste momento, não. O IPI não está extinto, ele está reduzido a alíquota zero a partir de janeiro de 2027. Então, tudo o que for IPI a partir de janeiro de 2027 estarão com a sua alíquota reduzida. Ah, mas por que já não extinguiram o IPI? Em função da emenda constitucional da legislação obrigatória ali da área de livre comércio, né, que são a zona de livre comércio, que é Manaus, né, Porto Velho. Então, essa região, elas tinham, com base na Constituição Federal, alguns benefícios que vão se manter. Por isso que o IPI ele não foi extinto, em função desses estados que têm esse benefício tributário, ok? Vamos em frente. Eu vou correr, gente, porque é longo. Na verdade, nós vamos estar falando aqui da maior mudança tributária dos últimos 60 anos. Na verdade, eu não era nem vivo ainda. Né? Eu nasci em 1966. Em 1965 foi quando foi instituído o CTN, né, o Código Tributário Nacional. Foi a última mudança conceitual do tributo brasileiro.
agora está sendo essa transformação novamente com o advento da reforma tributária do consumo. Então, tudo isso que nós vamos falar hoje é a maior mudança dos últimos 60 anos. Vamos lá. Como que compõe, né, o IBS e o CBS, o imposto seletivo, né? Então, o CBS é o PIS e o COFINS, o IBS é o ICMS e o ISS, o imposto seletivo é o IPI. Por que as pessoas falam de imposto na maldade? Porque ficaram alguns produtos. Quais produtos que ficaram? Quem agride a natureza, bebida alcoólica, bebida gaseificada doce, né, bebida açucaradas, que nós chamamos, e veículos, independente do qual tipo, aviação, náutico ou, né, veículo automotor. Então, tudo que tiver propulsão e possa gerar algum tipo de prejuízo à natureza, então vai ter o imposto seletivo. Quanto vai ser, não sabemos ainda, depende da regulamentação. 1%, 2%, não sabemos ainda, tá bem? Então, dentro desse conceito, por que nós chamamos de IVA dual? Porque é o único país do mundo que precisa separar, né? Todo país do mundo nós temos somente o IVA. Por quê? Porque é um imposto único. Aqui nós tivemos que separar, porque nós temos uma parte que é federal e uma parte que é estadual, porque cada estado tem a sua legislação. Tudo bem que hoje nós vamos ter uma única legislação, mas nós precisamos separar o que é Zé e o que é Mané, não teve jeito. Então ele ficou como IVA dual. Por isso, né, que no Brasil foi implementado o IVA dual, em função das separações dos tributos, que é estadual, municipal e federal, ok? Comparativo de antes e depois, né? O sistema atual hoje é PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. No novo sistema CBS, IBS, Imposto Seletivo. Na verdade, se você olhar, fala, mas não mudou muito. Mudou muito. Por que mudou muito? Porque a legislação ela ficou única. Então, nós temos uma única legislação para 5 tributos. E não mais 5.600 legislações diferentes e mais de 23 mil possibilidades tributárias. Ainda teremos em torno de 2.000 possibilidades tributárias. Por quê? Porque nós temos alíquota reduzida, nós temos ali crédito presumido em algumas situações, ainda não foi regulamentado qual será o crédito presumido, mas tudo isso nós temos, né, com base na legislação já está definido, né, em seus artigos, e é interessante ler esses artigos, é interessante ler a lei para se inteirar. Do 1 ao 100, nós vamos estar falando da mudança contextual da lei, que atinge todo mundo. Do 100 para frente, ele vai ter ali especificidade, então vai estar bem específico para cada setor, ok? Gente, as perguntas vocês podem ir alimentando ali, né? E a Mayra e a Andressa vai me ajudar depois lá no final para a gente poder responder, né? Por isso que eu estou sendo rápido, né? Mas anotem, já façam as perguntas. Se tiverem dúvida nos slides, já façam a anotação com as perguntas, ok? A base legal completa: Emenda Constitucional 132 de 2023, PLP 108 de 2024, projeto de lei que regulamentava os novos tributos, Lei 214 de 2025, lei complementar que instituiu o IBS, CBS e o IS, e as normas técnicas e o DFE. Ora, o que é DFE? Demonstrativo Fiscal Eletrônico. É aquilo que o Estado, que nós chamamos de União, né? Que o Estado acha que ele vai apurar e você vai aceitar. Nós não vamos aceitar. Porque pode haver situações em que o Estado vai comer bola e nós vamos ter que provar que ele está errado. E vocês sabem como nós vamos fazer isso? Com a contabilidade. Que sem a contabilidade nós não temos prova concreta dessa operação que está irregular. É o único meio de se comprovar para a gente poder questionar o procedimento da Secretaria da Fazenda. Estratégia de transição, nós temos que entender que nós vamos ter um período aí de 8 anos, são passo a passo, né? Implementação da reforma vai ter um cronograma, 2025 é a hora, 2025 e 26, né? 26 começa o jogo, porque nós vamos ter ali já a aplicação de 1% separado em pedaços para IBS, pedaços para o CBS. 2025, que é onde nós teríamos que planejar, mas eu acho que 2026 ainda dá para planejar, mas 2025 nós tínhamos que entender
Saber se a minha nota fiscal já está pronta, se os meus RPs já estão prontos para a emissão das notas fiscais, trabalhar com os meus clientes, conversar com meus clientes, fazer os testes pilotos dessas operações, para que a gente possa evoluir com a contabilidade, né, com a escrituração fiscal e tudo mais, de uma maneira muito correta. Ok? Senão, nós vamos ter que aceitar o que a Receita me mandar. E eu acho que vai mandar errado. Né? Porque nunca se fez certo, não sei porque agora vai fazer certo, né? Então, 26, nós teremos um teste operacional do IBS-CBS, avaliação de investimentos e início de ajuste dos preços. Bem, gente, contadores, BPOs, oportunidades de negócio. O empresário vai ter que tirar o bumbum da cadeira. Infelizmente, ele vai ter que se movimentar. E é claro que ele vai procurar você. E aí é a hora de nós fazermos o nosso trabalho e podermos monetizar o nosso trabalho. Com o quê? Reprecificação. Todos os produtos, o nosso sistema tributário hoje, ele é por dentro. E a partir do advento do CBS, CBS e o IS, ele vai ser por fora. Ou seja, nós vamos ter uma transparência do valor do tributo que será vendido. Então, nós vamos ter que reprecificar. Eu tenho conversado com alguns contadores e o que eu tenho ouvido é: ah, não, mas não mexe. Como não mexe, gente? Mexe, mexe muito. E eu vou provar para vocês como mexe, mexe muito. Eu vou mostrar para vocês uns slides futuros. Então, nós temos fases de transição. A fase 2026 é o teste operacional, né, onde nós vamos ter dupla tributação ali. 2027 acabou PIS, COFINS, regime monofásico e IPI. Vence COFINS, o CBS e o IS. Aquela loucura de regime monofásico ficou só com os combustíveis. Todos os outros regimes monofásicos vão ser extintos em janeiro de 2027. Mudança radical em todos os processos de tributação. 2028 está bonitinho. 2029 começa de novo a reprecificação. Por quê? Porque começa a vir o IBS em percentuais. 10%, 30%. Então, 10% em 29, 20% em 30, 30% em 31, 40% em 32, full. Cheio em 2033. Olha o tempo que nós estamos falando. Olha o tempo que nós temos que ser consultivos. Olha o tempo que nós vamos perder reprecificando produtos para nossos clientes. Então, nós temos que entender que nós teremos que ser mais estratégicos, parar de ser darfistas e ser estratégico. O nosso cliente vai exigir que nós sejamos estratégicos. Esse é o caminho do sucesso. Caso contrário, vai ficar no lodo. E vai ficar patinando no lodo e não vai sair do lodo. Característica do novo sistema, a legislação passa a ser uniforme. Nós temos uma. Variantes, 2.000, mais uma legislação. E uma calculadora, onde a Receita fala que essa calculadora vai nos dar exatamente, eu digito o estado, eu digito o município, ele vai falar qual que é a alíquota do IBS. A alíquota do CBS vai ser definida pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, perdão, e então vai ser uma alíquota definida, inclusive até 2026, né? Final de 2026, janeiro de 2027, essa alíquota já vai estar valendo. Né? A incidência ampla, cobertura abrangente de bens e serviços, eliminando distorções setoriais, tudo é tributado. Inclusive conhecimento, que antigamente nós não tínhamos, vai ser tributado. Se eu vender o meu conhecimento, vai ser tributado. Então, entender um pouquinho melhor a tributação, porque ela é muito ampla. O princípio do destino. Acabou a guerra fiscal, gente. Ah, eu vou abrir uma empresa, vou falar o nome do estado, Santa Catarina, vou abrir no Espírito Santo, vou abrir lá em Minas Gerais, porque o benefício fiscal que me dá, porque por eu ser uma empresa do regime de e-commerce, né? Trabalho com e-commerce, então esses estados me dão benefício. Acabou. Por que acabou? Porque o princípio é o destino. Quem compra, quem consome, vai ter o benefício tributário. Então o benefício vai no consumo. Bom para o estado de São Paulo, né? O maior centro consumidor do país. Não sei, vai ter que ajudar um pouquinho Bahia, Espírito Santo, né? Que são estados menores também. E a não cumulatividade. A inovação de tudo isso veio em função da não cumulatividade
né, na cadeia produtiva. Então, nós teremos créditos em todo esse pedaço da cadeia produtiva, inclusive de ativo imobilizado, prestadores de serviços. Toda a cadeia você vai repassar crédito. Então, a indústria vai repassar para o comércio vai repassar para o consumo final. Ok? Então, quem paga o IVA? O consumo final. Sempre será o consumo final. Estão entendendo? Termos essenciais do novo sistema. Operação. Qualquer atividade econômica que resulte em fornecimento de bens ou serviços, inclusive intangíveis. Fornecimento. Ato de disponibilizar bens ou prestar serviços mediante contraprestação. Fornecedor, pessoa física ou jurídica que realiza operações sujeitas aos novos tributos. Manicure, pedicure, jardineiro, oseiro, todos oseiro, pedreiro, carpinteiro, todos oseiros de final aí, gente, vai ser tributado. Ah, mas isso não vai acontecer. Ok, se receber em dinheiro. Se não for em dinheiro, pode esquecer. E o dinheiro, eu duvido. Nós estamos aqui hoje em algumas pessoas na sala, nem sei quantas pessoas nós estamos na sala hoje, mas eu posso dizer o seguinte. Quem tem R$ 500 na carteira aí, levanta a mão. Dinheiro sumiu do mercado, gente. E vai ficar cada vez mais difícil, porque o governo ele vai parar de imprimir cédula. Ele vai forçar o PIX, ele vai forçar o crédito tributário. O Drex, que era mais ou menos uma moeda igual ao PIX, o que é que eles fizeram? Voltaram atrás e falaram, não vamos esquecer o Drex. Por que nós vamos esquecer o Drex? Porque nós já temos o PIX. Tudo está rastreado, do início ao fim da operação. Cuidado. MEI. Nós sabemos que já tem mudança aí na legislação do Simples, pois é o seguinte, aquele MEI que emitia a nota fiscal, quando ia estourar o MEI, ele fazia o quê? Ah, imita o RPA. Acabou, é CPF. Vai somar no MEI. Então, nós temos que entender o quê? Que essa mudança, a desburocratização da lei, trouxe também compromissos com o fisco. Ok? Base de cálculo do IBS-CBS. A base de cálculo do IBS é o valor total da venda ou serviço, incluindo o preço base, os custos adicionais, como juros, multas, embalagens, alíquota padrão, mais ou menos 28, que está sendo definido, né? Seria aplicado por esse valor. Tudo. Cheio. Inclusões. Valor da operação, frete CIF, seguros, demais encargos. Exclusões. Descontos incondicionais, impostos recuperáveis, valores destacados em nota e devoluções. Tudo que eu fizer o destaque na minha nota fiscal, abatendo do meu valor, ele faz uma exclusão da nota fiscal. A correta apuração da base de cálculo é crucial do IBS-CBS, porque as configurações fiscais, treinamento da equipe é muito importante e entender aquilo que eu estou vendendo e para quem eu estou vendendo, porque senão a multa é pesada, de 75% a 150%. Então, nós temos que ficar bastante atentos, né, às instruções que nós vamos dar aos nossos clientes, ok? A base de cálculo do IBS não integra o próprio IBS-CBS, o IPI, né, que em alguns estados, ou IS no caso, né, e os descontos incondicionais, é aquela parcela redutora do preço que conste no documento fiscal e não depende do evento posterior. Emite uma nota fiscal, se você pagar até o dia 10, eu te dou 10% de desconto. Já dançou. Ou dá os 10% de desconto na nota e abato do valor total da nota fiscal, ali, naquele momento da emissão, ou esse desconto não vai haver. Ou tem uma situação que nós vamos ter, né, que nós vamos falar um pouquinho aqui, que é exatamente sobre aqueles plano de... como chama? Cartão de crédito, lá, pontos. Que você dá vantagens. Isso pode abater também, desde que seja definido em contrato, né? Então, aqui, o fato gerador, né? O fato gerador dos novos tributos ocorre no momento do fornecimento de bem ou prestação de serviços, independentemente da forma, pagamento ou recebimento. Gente, nós temos um regime misto. Caixa-petência. O que aconteceu primeiro? O recebimento? OK, tributa. O que aconteceu primeiro? A emissão da nota? OK, tributa também. Então, é um regime misto, caixa-petência. Porque o que acontecer primeiro é a base de cálculo do tributo.
Momento da entrega do bem ou conclusão do serviço é o fornecimento e a prestação. Recebimento, momento em que o adquirente recebe o bem ou os serviços. E a tributação, incidência automática dos tributos sobre a operação. Tanto no recebimento, quanto no pagamento. Então, tanto na emissão da nota fiscal, quanto no recebimento. Por exemplo, eu vou fazer uma nota fiscal de remessa futura. Ok, antigamente nós postergávamos o imposto. Hoje nós vamos pagar na emissão. Porque o imposto é gerado naquele momento do recebimento. Entenderam as mudanças que vão haver dentro desse processo? Sem falar do impacto do fluxo de caixa, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá bem? As mudanças estruturais da precificação, gente. Isso aqui é só um slide demonstrativo, né, do que como era e como vai ficar, né? Vou fazer um exemplo prático do por dentro, para vocês verem se tem que haver reprecificação ou não. Um produto de 1.000, com um imposto de 8,5%, 8,65%. Adilson, por que você pegou 8,65%? 3,65% de PIS, 5% de ISS, 8,65%, ok? Menos um custo de 300, eu teria um lucro líquido de 613,50. Emitiria a nota de 1.000 com um valor total da nota de 1.000, correto? E teria um imposto, aí eu receberia o meu 1.000, pagaria o meu custo de 300 e pagaria o meu imposto de 86,50, ganharia 613,50. Esse é o regime que nós temos atualmente, que é o por dentro. No por fora, na reprecificação, muda o conceito. Por quê? Olha antes da reforma como seria. 1.000, imposto por dentro, custo, lucro líquido. 613,50, vamos falar em 61,35% de lucro, ok? Se eu não reprecificar, olha como ficaria o problema aqui, se eu não reprecificar. 1.000, o imposto é por fora, correto? 1.000, 28, 280, valor total da nota, 1.280. Quem paga o tributo? O consumo. Só que aí eu vou acontecer o quê? Se eu vou receber 1.000 e quem pagou isso foi o meu cliente, eu vou ter um custo de 300 e vou ter uma rentabilidade de 70% e não mais de 61,35%. Eu aumentei em quase 10% a minha margem. Lei de Gerson não vai funcionar nesse país, porque você vai dar transparência na venda do seu produto. Eu estive conversando com alguns contadores, a pessoa fala, não, mas não vai mudar, vocês falam muito de B2B, B2C, do Simples e tudo mais. Gente, vai mudar. Porque o Simples só gera o PIS e o COFINS, o CBS que nós vamos falar, sobre o valor que ele paga dentro dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5. Ele tem uma alíquota lá, ele só vai poder gerar esse crédito. E se ele não reprecificar e ficar no 1.000, o que vai acontecer? Ele vai ficar fora do mercado. Porque ele vai ficar mais caro. Porque quem for esperto vai fazer o quê? Olha aqui, gente. Para mim ter a mesma margem, eu vou ter que diminuir a minha base em 913,50, aplicar os 28, ou seja, o meu cliente vai pagar menos tributo na compra, eu vou ganhar o mesmo valor, mas eu vou ter que reprecificar todos os produtos. E nós estamos falando em NCM de produtos. Olha como o contador passa a ser importante. Olha a oportunidade de negócio que nós estamos tendo em 2026 já. Eu já tenho uma fila de gente esperando para a gente fazer a reprecificação. Tem até sistema para fazer isso daí, até porque dentro de um supermercado nós temos todas as alíquotas. Nós temos IS, nós temos produto com redução, nós temos produto sem redução, nós temos alíquota cheia, nós temos compra de simples, nós temos compra de indústria. É muito difícil fazer numa planilha de Excel. Então, oportunidade para nós, contadores, fazermos valer o nosso trabalho. Comparativo direto de preço, sistema atual, 1.000, imposto, 800, preço final, nota fiscal, 1.000. Novo sistema, 1.280, 1.280. Se eu não fizer a reprecificação, olha como que vai ficar isso aqui.
Eu reprecificando para ganhar os mesmos 63,50, né, que eu tinha dito lá no slide anterior, 61,35, perdão, o meu preço do serviço ele vai ser 913,50. O valor do meu IVA destacado vai ser 255,78. Olha a diferença. Vocês estão vendo a diferença aqui? E o valor do preço final que o meu cliente vai pagar é 1.169, não 1.280. E eu vou ganhar os mesmos valores, a mesma base de rentabilidade que eu tinha no, no, no regime atual, se eu reprecificar. Senão, eu vou ter um aumento. E é claro, a nota fiscal vai me dedurar e vai falar assim que eu estou cobrando mais caro do que o meu concorrente. Então, nós temos que reprecificar, ok? A reprecificação exige muita responsabilidade dos BPOs e dos contadores. Impacto para as empresas. Revisão de sistemas, adequação de ERP e sistema de gestão fiscal, agora, 2025. Se você não fez ainda, levanta a antena, porque já está muito atrasado. Para vocês terem uma ideia, os testes das notas fiscais terminaram no dia 10 do 11, segunda-feira. Dia 11 do 11, perdão, segunda-feira. Capacitação de equipe, treinamento intensivo em novas regras tributárias. Eu já estou fazendo palestra para colaboradores dos meus clientes para fazer o treinamento de qual seria a mudança que vai ocorrer dentro das regras. Renegociação de contratos. Vocês já pensaram nisso? Quem tem contrato de longo prazo, por exemplo, quem presta serviço para a Petrobras, que tem contrato de 10 anos, se ele não reprecificar esse contrato ou não colocar um adendo, uma cláusula nesse contrato, de que ele automaticamente será corrigido em função de aumento de carga tributária, ele vai perder dinheiro. Porque a carga tributária no prestador de serviço ela pode subir muito. Porque o prestador de serviço ele tem o seu grande foco na onde? Na mão de obra. Eu não mais. Eu tenho sistemas de informática, então eu vou ter créditos tributários. A cadeia produtiva, todos os tomadores de serviços que eu tiver trabalhando sistemas, inclusive, Conta Azul, né? E todos os outros sistemas que nós utilizamos, eu vou ter o crédito daquele tributo, provavelmente 28%. E aí a minha diferença vai fazer, né, o meu pagamento, que é o DFE. Então, na transição progressiva, como que ele vai ser? 2026, não vai haver alteração alguma, nós vamos ter um CBS, o PIS e o COFINS não tem alteração, né? Nós vamos ter o CBS de 0,9 e perdão, o, o, o CBS de 0,9, ICMS sem alteração, ISS sem alteração, o IBS estadual de 0,1. E meio estado, meio município, ok? IPI sem alteração em 2026. 2027, extingue o PIS, extingue o COFINS, entra a alíquota cheia, que nós não sabemos ainda quanto vai ser definido por lei complementar pelo Senado Federal, né? ICM sem alteração, ISS sem alteração, lá em 2027 eu tenho meio e meio. 28, lindo, maravilhoso. 29, começa a bagunça. 29 começa 90, 80, 70, 60, 33, extinção do ICMS e do ISS. Resumindo, nós não teremos condição de não reprecificar cada passo dessa transição que nós estamos vivendo aqui. O IPI é sem alteração, em 2026. 2027, as alíquotas são reduzidas a zero, mantida para produtos que possuem incentivos da Zona Franca de Manaus, conforme eu disse. Ok? Alíquotas da base de cálculo serão definidas por meio de lei ordinária. Ainda não temos, que é o IS, certo? Aí nós temos aqui algumas alíquotas de referência. Eu não quis trazer todas as tabelas, eu acho que isso é interessante vocês entenderem um pouquinho lá nos anexos, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui das reduções que nós vamos ter. Nós temos 28, que é a alíquota de referência, nós temos redução em 30%, que a nossa alíquota seria 19,5%, redução em 40, 16,7%, redução em 50, 14%, redução em 60, produtos oriundos da medicamentos, produtos cirúrgicos, 11%, redução em 70%, 8%, redução a zero, cesta básica.
e produtos cirúrgicos vendidos para hospitais, para órgãos públicos, perdão. Tá? Cenário alimento básico, que está lá dentro da cesta básica, isenção total zero. E aí vem um segredo. Ninguém falou ainda do crédito. Se eu só vendo alimento básico, eu posso me creditar e usar aquele crédito, ou seja, pedir a restituição daquele valor que eu vou pagar. Ficar atento a isso daí é muito importante, gente. Esse é trabalho de contador e de BPO, hein? Eletrodoméstico, alíquota padrão de 28. Bebidas alcoólicas, além dos 28, mais o imposto seletivo, né, que é a tributação adicional por questões de saúde pública. E a hotelaria, uma redução em 40%, que é um incentivo do turismo, setor de serviços. Ok? Nós, contadores, BPOs, administradores, engenheiros, arquitetos, nós teremos uma redução de 30%. Então, a nossa alíquota será de 19,5%. Ok? Dentro desse conceito, gente, a gente vem aqui. Qual é a equação fundamental do IVA, do IVA? Débito menos crédito full igual ao valor a pagar. Então, é simples a equação. O coração do novo sistema tributário. Os débitos são gerados pelas vendas, saídas ou qualquer situação que seja recebimento. Acho que é mais fácil entender isso daí. Tudo que eu cobro, independente se eu sou PF, aluguéis, tudo que eu cobro que eu tenho benefício vai gerar IBS, CBS. Créditos são originados pelas compras, entradas de insumos e serviços. Gente, antigamente nós tínhamos créditos que eram determinados. A Receita determinava que tal produto poderia ter crédito tributário. Hoje não mais, é full. Está dentro da cadeia? Ok, eu vou me creditar. Então, o segredo é, e vou falar para vocês com experiência de 45 anos, 35 anos com a minha empresa, o segredo não está no débito, não tente vender sem nota, tente melhorar os seus créditos. O segredo da tributação está nos créditos. Sistema atual, crédito limitado por regime, regras complexas de aproveitamento, perda frequente de crédito, diferentes tratamentos por tributo, no dual, créditos integrais na cadeia, regras uniformes e claras, aproveitamento automático, tratamento unificado, é full. O impacto no Simples Nacional. Uma das questões mais críticas da reforma é como ela afetará as empresas optantes do Simples Nacional, que representa a maioria das empresas brasileiras. Como conciliar a simplicidade do Simples Nacional com a necessidade de geração de créditos fiscais para a cadeia produtiva? Gente, é o seguinte. O Simples, ele vai ter uma opção semestral. E eu posso optar por dentro ou por fora do imposto meu de consumo. E pagar os outros tributos com base no Simples Nacional. Imposto de renda, contribuição social, as minhas contribuições sociais, mais o IBS, CBS, eu tenho que entender como será os meus créditos e os meus débitos. Dentro desse segredo, nós fizemos já alguns ensaios, né? Se ela recolher por fora, no regime regular, ela vai ter que mudar o regime. Ela faz o regime do IBS, CBS por fora e continua no simples nos demais tributos. Nessa opção, você aplica as saídas, as alíquotas gerais do IBS, CBS, as mesmas de qualquer contribuinte do regime regular e pode se creditar do IBS, CBS das entradas, pelas regras não cumulativas. Então, documento idôneo, extensão de débito e tudo mais. A opção é semestral e retratável no semestre. Regras da Lei Complementar 123 para o exercício da opção. A própria Lei Complementar 214 autoriza a escolha. Exceção importante, 2026, fase piloto constitucional, né? Fixou as alíquotas transitórias para todos, inclusive quem está no Simples. Então, como é uma alíquota transitória e ela não vai haver impacto na tributação, então todo mundo vai estar obrigado e aí não precisa fazer opção, ok? Quais são as vantagens do Simples Nacional? Vendas majoritariamente para B2B, business to business, ou seja, para outras indústrias. Cliente se acredita, compra com crédito relevante, tende a ser mais vantajoso apurar IBS por fora.
ICBS por fora, regime regular. B2C, não mexe. Se eu tenho um varejo e a maioria do meu consumo ser majoritário na venda para consumo final, eu posso me manter no simples e ficar por DAS do jeito que está mesmo, porque eu vou gerar um crédito muito pequeno, mas quem utiliza desse crédito é consumo final, não utiliza o crédito, então não tem diferença. Setores com alíquota reduzida a zero na saída que investem muito CAPEX, em geral por fora pode ser mais vantajoso, porque você pode aproveitar o crédito nas entradas. Exemplo, empresas de marketing, que utilizam muitos computadores, empresas de tecnologia. Hoje tudo vai ser creditado. Então, precisa fazer conta, precisa ser consultivo, precisa entender o que fazer. O DFE operacional, né, que é o demonstrativo fiscal eletrônico, independente da escolha, atente às regras da validação da NT de 2025-001, que é a resposta assíncrona, né, na nota 1 da nota fiscal, 7 dias para emissão fora do prazo, pagamentos que tem ali, né, o QR Code versão 3, que é um QR Code extremamente eficiente, que vai ter um impacto na apuração, né, a rejeição, né, do impacto na apuração, e aí entra a contabilidade, e aí entra o contador, e aí entra o BPO, mostrando que realmente paguei, que aquele crédito é meu, por obrigação da Receita de me dar. Mas eu vou precisar entender e mostrar e provar que eu estou dentro da lei. Que esses créditos aqui, né, eles são idôneos. E a Receita pode comer bola. Exigência de compliance, gente. O novo sistema criará uma pressão natural para maior compliance fiscal, pois compradores exigirão notas fiscais corretas para aproveitar os créditos. Clientes exigirão documento fiscal correto. Sistema incentiva a regularização espontânea. Redução da informalidade. Economia informal será naturalmente reduzida. Gente, isso aqui é impacto, é fluxo de caixa direto, 28% mais caro a partir de 2033. Sendo que 2027 nós já vamos ter um ensaio disso daí, não sabemos a alíquota, vamos falar de 8, 9, 10, não sabemos ainda, que é o do CBS, porque eu vou ter que antecipar esse tributo. Eu só posso acreditar a partir do momento do meu pagamento. Aí entra os BPOs, aí entra a oportunidade de contador ter BPO, aí entra a oportunidade de fazer parceria com quem é do BPO, e entender exatamente qual é a necessidade. Fluxo de caixa. E aí entra o Conta Azul. Por que entra o Conta Azul? Sistema que cabe no bolso, sistema rápido, que nós contadores conseguimos ter uma assessoria bastante forte, né? E entender que isso é primordial para o sucesso da sua empresa. Caso contrário, você vai ficar por meio do caminho. O split payment, revolução no pagamento. Gente, eu estive com o Bernardo Api, que é o pai da reforma tributária. Nem começaram a fazer. Mônaco tentou implantar. Eu brinco, né, que a minha sócia de Morungaba, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, falei que Mônaco é menor do que Morungaba e não conseguiu implementar um split payment lá. O que é o split payment? Nada mais que é pagamento parcelado, separado, dividido. A partir do momento que você paga a nota fiscal, o seu boleto vai sair valor dos serviços ou valor da mercadoria, 1.000, valor do imposto, 100, valor total da nota, 1.100. O split payment, ele vai pegar 100, vai para o governo, 1.000 vai para o fornecedor. Se o cliente já paga, se o fornecedor já pagou o imposto, ele recebe 1.100. Para isso, nós temos que ter um split payment linkado com a Receita Federal e a Receita Federal entender que aquela nota que está sendo paga já foi pago o tributo. Tá fácil, não tá? Quantos dias mesmo a Receita leva para rodar o sistema? Dizem que vai ficar pronto em 2027. Eu acredito que sim, porque eu sou brasileiro. Né? Contabilidade obrigatória, gente. Obrigatoriedade universal. Todas as empresas deverão manter contabilidade regular, atualizada. Penalidades severas, multas significativas para irregularidades contábeis. Vou dar os 3 pontos principais que vocês precisam ter o Conta Azul.
que são os pontos que estão na lei. Contas a pagar, contas a receber, financeiro. E vocês sabem por que eles foram nesse ponto? Porque eles sabem que isso não é do contador. Eles sabem que o empresário ele é descontrolado nesses termos. E aí entra a nossa possibilidade de vender um BPO, de vender esse projeto para o nosso cliente, mostrar para ele o quanto nós somos eficientes nesse ponto para ele. Por quê? Se nós tivermos fornecedor em aberto pago, ou se nós tivermos clientes recebidos em aberto, nós seremos multados com a contabilidade glosada. Artigo 335 define presunção de omissão de receita, ocorrência de operação tributável vinculada à escrituração, saldo credor em caixa, manutenção de obrigações já pagas no passivo, falta de escrituração de pagamentos, operação sem DFE idôneo. Essas presunções reforçam a necessidade de contabilidade regular conciliado com o fiscal. É a única maneira de questionar o DFE. É a única maneira de saber se a Receita está me cobrando. Aí vem a nossa responsabilidade, que nós também agora vamos junto, por fazer um trabalho mal feito. Gente, necessidade de reavaliação. Análise atual, avaliação da situação fiscal presente. Pegue a carteira de vocês, divida essa carteira. Coloque lá quem é simples, quem é lucro presumido, quem é lucro real, quem é indústria, quem é comércio, quem é prestação de serviços, ok? Prestação de serviços, quem está no anexo 3, quem está no anexo 4, quem está no anexo 1, quem está no anexo 2. Entenda cada um do seu cliente. Oportunidade de fazer negócios, business, cash para nós contadores e BPO financeiro. Simulação, modelagens de cenários futuros. Decisão estratégica, escolher o menor regime tributário. Se é por dentro, se vai ser por fora. De quem eu compro, para quem eu vendo. Olha uma estratégia para falar para os seus clientes. Cliente, olha, você tem que entender de quem você compra. Para ver como você vai fazer sua estratégia de venda. Se o seu cliente vai aceitar que você fique no Simples e gere um crédito menor do que os 28%. Se a sua reprecificação, quanto vai sair o preço do seu produto. Então, tudo isso, gente, vai ter que ser mapeado. E isso é decisão nossa. Implementação, execução da estratégia definida. E aí sim, começar a executar. Planejamento tributário constante até 2032. Consultoria tributária até 2032. Ano a ano. Venda esse trabalho. Eu estou vendendo isso, fazendo adendo aos meus contratos, ou gerando adendos novos no meu contrato, vendendo isso daí. Consultoria tributária da reforma tributária até 2032, para que o meu cliente entenda na reprecificação o qual é o impacto tributário que ele tem. Hoje eu tive uma reunião com a Conta Azul, discutimos muito esse ponto, e para janeiro vem novidade. Então, se atentem, porque vem muita coisa legal aí. Comparativo pré e pós-reforma, aspectos, preços, por dentro, no novo sistema, por fora, impacto, transparência, alíquota, múltiplas e complexas. Já falei, mais de 23 mil possibilidades de possibilidades tributárias. O novo sistema vai ser unificado, uma única legislação, impacto, simplificação, débitos, cálculos complexos do sistema atual. No sistema novo, automático e full. Impacto, eficiência, né? Os débitos, né? Perdão, os débitos aqui. Os cálculos são complexos hoje, né? Tanto que o simples é feito pela Receita Federal. Nós nem temos acesso, não sabemos nem como eles calculam aquela loucura lá, né? O impacto aqui é a eficiência dos débitos, porque emitiu a nota fiscal ou recebeu, você está pagando. Os créditos eram limitados antigamente, agora eles são integrais, então aumenta a competitividade. Gente, não tem mais grande e pequeno. A regra é a mesma para todo mundo. Então, nós temos que trabalhar com aquele clientezinho, e foi até interessante, numa das palestras que eu fiz para os meus clientes, eu tinha um mercadinho. E ele falou, mas para mim não vai. Eu brinquei com ele, falei assim, para você não vai mexer muito. Ele, oba, eu falei assim, brincadeira, estou falando mentira para você, vai te atingir diretamente. Porque o produto dele vai ficar muito mais caro na entrada. Vocês estão entendendo? A baliza do pequeno negócio, se você chegar hoje para o seu cliente e falar para ele que ele compra 100 mil reais, ele vai ter que pagar 128 mil reais. O que ele vai falar para você? Quebrei. Aí entra
nós, consultores, pessoas responsáveis, idôneas, para monitorar essa operação. Por isso que eu estou falando, vender essa estratégia lá na frente. Eu trouxe aqui alguns pontos, né, destaques das notas fiscais, que são ali nas normas técnicas, tá? Eu vou passar bem rápido aqui, porque senão nós não vamos conseguir chegar no final e ainda tem as perguntas ali, que eu já vi que tem bastante, né? A obrigatoriedade no município, 1 de 2026, a nota fiscal passa a ser padrão. Todas elas serão geradas por dentro de um sistema chamado Sinter Federal. Para nós será um excelente negócio, porque hoje tem nota fiscal de toda cor, modelo, ordem, tem prefeitura que nem tem nota fiscal. Então ela vai ter que se adaptar, tá? Nota fiscal eletrônica, destaque dos novos grupos IBS, IS, totalizadores. Totalizadores é a famosa calculadora que vai ter que estar dentro do sistema. Novos tributos, né? Demonstrativo fiscal eletrônico, que vai abranger a NFE, a NFSE e a NFCE. Por quê? Porque a nota fiscal, aquele cupom eletrônico de consumo final, acabou em 31 de dezembro de 2025. É nota fiscal de consumidor eletrônica. Novos grupos de DPS, NFS, né, DPS, cálculo no Cefim Nacional, aquilo que eu acabei de dizer, calculadora, motor oficial integrado ao RP, chave fiscal, CST, mais classificação tributária. Tudo isso, gente, já era para estar fazendo teste, tá? Então, entendam que a empresa que não fez o teste, que não tiver legalmente habilitada, ela não vai emitir a nota fiscal a partir do dia 1º de janeiro. O Conta Azul está trabalhando forte em cima disso. Aqui tem a calculadora, né, que é o código aberto, esperando offline no RP, né, vai operar em offline no RP, aplicar regras da lei, NTs, né, gera memória de cálculo de base legal, usa CET mais classificação tributária para classificar cada item, é uma calculadora, tá? Apuração assistida CBS, consolida débitos e créditos, simula DARF, PCONT/RAD, permite ressarcimento, transferência de saldos e acompanha a vinculação de pagamentos a manuais e apresentações específicas. Gente, precisa ler isso daí, precisa entender. Split payment, bom, não vou nem falar. Já falei o que eu acho disso. Cronograma oficial, piloto RTC CBS, produção restrita de 7 de 7 de 25 a 31 de 12 de 2026, portaria RD 549 de 2025 e páginas do programa detalham o piloto /adesão. Nota fiscal eletrônica nacional, município obrigatoriamente a partir de janeiro de 2026. Ambiente nacional, layout padronizado. Vigência de tributos, a reforma do consumo entra com regime de implementação a partir de 2027. IPI reduzido a zero, quase todos os produtos, mantendo-se um poucos casos, que é aquilo que eu falei para vocês lá, que é o da Zona Franca de Manaus. Gente, para vocês entenderem, esse regime de implementação já começou. E se nós não fizermos, nós vamos ficar para trás. Ok? Então, 2027, 2026, já foi, né? Tá aí, semana que vem. Próximos passos, recomendação prática, inventário, operações por produtos, é aquilo que eu já falei. Reprecificar cada produto que você tem por NCM, ou serviços, né? UF, município, mapear CST, mais classificação tributária aplicável, adequar o RP para receber a calculadora, registrar memória de cálculo e preencher os novos grupos de DFE, que é o demonstrativo fiscal eletrônico, que é como se fosse um simples. Quem vai calcular o seu imposto vai ser a Receita Federal. Você vai poder questionar o valor do crédito e não do débito. Validar a emissão das RVs da NT 2025, pagamento, inscrição estadual, prazo, contingência, para não travar a apuração. Ensaiar o piloto se aplicável, emissão de nota fiscal eletrônica com CBS, BSS, DARF simulado e apuração assistida. Isso foi até segunda-feira. Se quiser, eu fiz aqui um checklist aqui, né? E eu só não trouxe ele, se ele ficar um pouco extenso. Operação, mais ou menos a nota fiscal vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Esse QR Code versão 3.0, né, versão 3 aqui que nós estamos falando, é um QR Code de alta precisão. Ele vai saber exatamente como vai ser pago isso aqui, se vai ser por Pix, se vai ser por duplicata, se vai ser por banco, ele vai ter toda a operação rastreada. Por isso que eu estou falando que está acabando a sonegação fiscal. Então, tudo é síncrono. Emitiu nota fiscal, está tudo sincronizado, gente. Os 6 pilares para o contador: preço, reprecificação de produtos e serviços com imposto por fora, apuração, novos métodos de cálculo baseado no valor agregado, crédito, aproveitamento de créditos fiscais full. Precisamos entender quem os nossos balancete, entender a nossa DRE, ver de quem nós compramos, se é simples, se não é simples, trabalhar com o sistema de compras dos nossos clientes. Isso é importantíssimo nessa operação. As alíquotas, compreensão das novas taxas, sistema unificado,
débitos, gestão de obrigações fiscais. Isso aqui é compliance. Quem vai pagar o tributo não sou mais eu, é o da frente. O meu crédito só vai ser gerado a partir do momento que eu tiver o pagamento. Por isso é importantíssimo o fluxo de caixa nesse momento. Trabalhar 2026 para gerar um fluxo de caixa, vender um financeiro alinhado, mostrar para o cliente que ele vai precisar ter um fluxo de caixa de pelo menos 28% da sua compra. Ele vai ter que ter esse valor para ele poder se creditar, para ele ter um preço competitivo. Se ele parcelar em 10 vezes, ele só vai poder creditar mês a mês no pagamento. Isso vai fazer com que os créditos deles fiquem diminutos. Aproveitamento de créditos fiscais, que é o segredo que nós estamos falando aqui, os débitos e os créditos. Os débitos não temos jeito de sair, mas os créditos nós podemos gerar, nós podemos ser técnico, nós podemos ser consultivo com o nosso cliente. Sonegação, prevenção de irregularidades. A Receita está atentíssima. Vários computadores de alta performance foram importados para esse sistema funcionar. Controle financeiro essencial, fluxo de caixa diário, monitoramento constante da entrada e da saída, posição fiscal real time, saldo atualizado de créditos e débitos fiscais em tempo real. Isso vai ter que ser feito em tempo real para que nós saibamos exatamente quanto eu vou pagar no final do mês. Por isso a contabilidade ela tem que ser plena. Por isso que o Conta Azul vai ter que estar ali, porque nós vamos falar do que? De pagamento. Nós não estamos falando de emissão da nota fiscal. Se eu recebi uma nota fiscal, mas eu não paguei a nota fiscal, não tem direito ao crédito. Conta Azul vai ser essencial nessa apuração, porque é ali que eu vou ter o quê? O realizado. É ali que eu vou ter a informação mais rápida para mim poder fazer essa operação. Aí que o Conta Azul entra forte nesse nossa parceria de negócio com o nosso cliente. Vocês estão entendendo por que a Conta Azul ela é importante nesse primeiro momento? Porque é aqui, ó, nessa posição em real time, que a gente vai estar vendendo esse produto para o nosso cliente. Projeção tributária, planejamento antecipado de obrigações fiscais. Eu tenho como antecipar com um Conta Azul, com os meus pagamentos, sabendo exatamente quem eu paguei dos meus fornecedores, eu vou entender exatamente qual que é o crédito que eu vou ter naquele mês. Eu vou me antecipar a DFE que a Receita Federal vai estar gerando para mim. Necessidade de sistemas robustos, ERPs avançados, integração fiscal, processamento em tempo real. É isso que nós vamos ter que ter. Aquela contabilidade atrasada de 6 meses, esquece. A contabilidade vai ter que ser em real time, tempo real agora. E para isso nós precisamos utilizar o quê? O que nós temos de tecnologia avançada, Conta Azul e mais os outros sistemas de contabilidade que nós temos que são integrados. Checklist de adaptação, capacitação da equipe, atualização de ERP, controle financeiro adequado e eficiente para fluxo de caixa, revisão de preços, reprecificação completa de produtos e serviços todo ano. Porque ele vai haver oscilação entre os períodos de 2029 até 2032. Renegociação de contratos, obrigatoriamente. Você vai ter que chamar aquele seu cliente que tem contrato de longo prazo e conversar com ele, inclusive nós. Vocês já pensaram nisso? Porque o nosso contrato é indeterminado, não é não? Vocês já viram o impacto que vai ser na empresa de vocês? Abrir o olho. Botar um olhão aqui, ó. Porque senão vai perder dinheiro, gente. Oportunidade, desafio. Oportunidade, simplificação tributária, redução de custo de compliance. Por quê? Porque a compliance que vai me cobrar vai ser quem eu fornecer. Quem paga o tributo não sou mais eu. Quem paga o tributo agora quem é? O meu fornecedor, o meu cliente. Resumindo, gente, eu não sei se ele não vai pedir desconto. Eu vou ter que reprecificar os meus honorários. Todos eles. Para mim ter a mesma margem. Maior competitividade, transparência. Transparência fiscal. Eu vou mostrar exatamente quanto custa para o meu cliente. Integração de sistemas, isso são as oportunidades. Conta Azul com mais os outros sistemas que tem aí no mercado, Alterdata, Domínio, por aí vai. A integração aqui vai ser importantíssima para você ter uma contabilidade alinhada, porque quando a Receita enfiar o DFE na goela abaixo do contribuinte, nós vamos entender se aquele DFE está correto ou não. Para isso eu preciso ter uma contabilidade antecipada. Desafios, complexidade da transição, passar isso para os nossos clientes, investimento em tecnologia. Você só vai sair na frente se investir. Se não investir, vai ficar para trás. Capacitação de pessoal, treinamento, palestras, eventos. Vocês vão ter que participar disso. Adaptação aos novos processos.
Gestão de mudança estratégica para essas operações. Gente, eu vou falar um pouquinho que é da 1087, rápido, rasteiro e ligeiro, tá? Que é uma oportunidade de negócio para nós contadores. Nós sabemos que a 1087, o Senado já votou e já aprovou, né? E eu vou falar somente ali da isenção dos 5 mil, que falaram que era 85% da população. Mentira, só vai atingir 15%. Na verdade, eles queriam tributar os 10% sobre os lucros e dividendos, ok? Então, nós temos que entender o quê? Que nós precisamos fazer uma ata e registrar essa ata para poder ter esse resultado até 2025, poder ser distribuído até 2028 de maneira isenta. Eu acho que vai haver regulamentação. Eu estava até conversando com a Mayra aí antes, né, Mayra, falando um pouquinho sobre isso, porque é impossível você falar do resultado da sua operação, né, sem você fechar o balanço. Então, nós precisamos entender qual é o melhor caminho para isso. Vamos entender um pouquinho ainda como que vai ser, né, daqui para frente. Gente, eu acho que essas discussões estão só começando. Nós temos muito o que falar. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, está aqui o meu QR Code, né? Coloca aí, me segue no Instagram. Eu estou sempre falando lá sobre essas reforma tributária. Estou sempre, né? Agora o meu marco está um pouco parado, mas a partir da semana que vem provavelmente retomo os vídeos falando um pouquinho, né, sobre reforma tributária. Me sigam lá. Esse aqui é o meu QR Code. Né? A reforma tributária é um tema complexo que exige discussões contínuas e atualização constante. Participa do nosso grupo para acompanhar desenvolvimento e troca de experiência. Tem o grupo aqui, né, Mayra, do próprio Conta Azul, que eu vou estar lá dentro também. Né? Escaneie o QR Code para seguir no Instagram e continuamos discussões sobre implementos. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar lá dentro do Instagram que eu respondo, ok? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo. Então, a gente vai ter vários canais aí para poder trabalhar um pouquinho. E, gente, é isso. Eu fui rápido, porque eu quero abrir para vocês perguntarem. Temos ainda aí Perfeito, uns Edilson. 15, 20 minutinhos aí. Vamos passar um pouquinho da hora, né, Mayra? Perfeito, perfeito. Uf. Tivemos bastantes perguntas, pode dar uma olhadinha na garganta aí, que deu, falou bastante. Tivemos algumas perguntas, vou ler para você algumas, tá, Dilson? Creio que nós não vamos ter tempo para todas, mas vocês que porventura mandaram aqui e a gente não conseguir ler hoje, vocês podem de fato mandar para o Dilson ali, como ele comentou no Instagram, e nós também vamos responder através dos nossos canais ali as perguntinhas de vocês. Ali o Jordeli está perguntando, né, se vai ser disponibilizada a gravação. Sim, tá, o material da apresentação vai ser compartilhado com vocês também. Beleza, começamos, né, com uma outra perguntinha do Jorderli ali. Ele falou que em 2026, 1% do IBS e CBS deverá ser descontado em qual dos impostos? PIS, COFINS? Ele perguntou ali. Então, 1% ele vai ser o seguinte, é 0,01 de IBS-CBS, 0,9 de PIS e COFINS, que seria o CBS. Ele vai estar Perfeito. separado. Agora, não pergunte para mim se vai ser por dentro ou se vai ser por fora, porque não tem campo para a gente fazer por dentro ou por fora. Eu acho que a própria calculadora vai estar fazendo essa conta, ok? Então, assim, ainda não tem definição. Perfeito. Outra perguntinha. Como funciona a obtenção de crédito de imposto no caso de CBS e BS? Full, cheio. Toda a cadeia de produção ou a cadeia de serviços, cada um que pagar o seu dá direito ao crédito para quem comprou. Ou seja, o tomador ou o comprador, né, que vai seguir a uma cadeia, ele não é o consumo final daquele produto, ele vai poder se creditar. Se ele gerar CBS ou IBS para frente, ele tem direito ao crédito full das saídas, das compras. Então, as suas saídas, menos tudo que foi da compra, crédito full. Não tem, a única limitação que se tem até esse momento é de bem para o sócio. E por falar em bem para o sócio, já tem um entendimento aí que plano de saúde de sócio vai contar aqueles 50 mil, viu, gente? Então, aquele sócio que é velhinho, que paga 25 mil de plano de saúde, fica esperto na distribuição do lucro, porque você não vai comer. Então, Bom precisa ponto. entender isso aí também. Já tem entendimento aí com base nisso daí. Ou aquele que põe o pai, a mãe, a avó, o tio, o papagaio, o cachorro, né, o piquinês, o poodle, põe todo mundo lá dentro, fique esperto, porque você vai contar como distribuição de lucros isentos até 50 mil.
Vamos Perfeito. lá. Adilson, Luciana Hum, Bastos perguntou: devo focar a minha pesquisa na Lei 24 de 2025? 214, perdão, 2025? sim, tem que ler ela toda. Do 1 ao 100 você vai ter a base da lei. Do 100 aos 578 são especificidades. Então, para cada setor, né, os específicos, créditos outorgados, créditos presumidos e uma balalaiada lá, que aí você vai ter que fazer, separar aquele ponto que eu falei, separa a tua carteira, vem aonde bate e você vai. Para cada cliente que entrar, você vai lá na lei, pesquisa um pouquinho, senão você não vai conseguir. Ela é complexa, ela não é fácil de entender, mas é necessário acontecer. Para o ano que vem, Conta Azul está preparando um material muito legal para que todos nós sejamos aí, né, profissionais da área da reforma tributária. Isso é muito importante. Eu estou participando disso daí, estou vendo que está bem legal isso daí. Perfeito, perfeito. A Luciana também perguntou para prestadores de pessoas físicas em qual fase de transição será impactado o MEI. Então, o MEI já impactou, né? Na verdade, porque ele não gera crédito, correto? Então, eu não sei, tudo vai depender para quem ele vende. Perfeito. E o Elias, crédito dele, qual que é o crédito dele? Entendeu? Se ele também só tem prestação de serviço de e-mail, se ele só compra, sei lá, de quem ele compra. Precisa entender, é específico, é isso que eu estou falando, é específico. E mais, não adianta montar 2 MEIs, não adianta fazer a nota fiscal no MEI até o limite, correr lá e fazer o RPA de prestação de serviço, que isso vai ser por CPF, gente. Dor de cabeça nu e cru, isso é 2026. Aqui, já chegou. perfeito, tá batendo na porta já, né, Adilson ali. Já entrou, né, na verdade. É, Tem que correr sim, sim, atrás já abriu, agora. já entrou já. Elias está perguntando qual sistema indica para reclassificação? Se você indica algum sistema para reclassificação. Reclassificação do que? Da NBS? Eu acredito que seja dos produtos, né? Que foi no momento que você estava falando dos A produtos ali. reprecificação. Reclassificação, ele colocou aqui, né? Mas acredito que seja ou precificação ou alguma outra classificação. Precificação, tem vários produtos no mercado, nenhum deles aí ainda está. Né, nós temos um sistema que é com base em sistema de tributação, que chama as Stacks, né, que é uma plataforma que está fazendo esse trabalho bem feito, mas a Domínio também tem uma calculadora que não funciona direito. Porque, gente, para vocês entenderem, a base de tudo isso aqui que nós estamos falando é SPED. Muitas das empresas não têm SPED. Eu vou dizer para vocês assim, 2026 a Conta Azul vai fazer isso, que nós vamos transformar essa bagunça aí, nós vamos deixar isso bem claro. Nós estamos trabalhando em cima, nós estamos discutindo muito. Ontem era para ter uma reunião de produtos, eu estava lá dentro para discutir o ponto, eu ia falar, mas depois acabou não tendo a reunião. Mas para vocês entenderem que a Conta Azul em 2026 ela vai gerar um produto bem legal, né? Feito de contador para contador de BPO para BPO, gente, vai ser bem legal. Então, firma o seu contrato na Conta Azul aí, foca forte nela. Perfeito. A Paula está perguntando, opa, isso vale para produto e serviço? Ela está perguntando se vale para os dois. Sim, produtos e serviços. O que nós temos que Perfeito. entender, Paula, é o seguinte: tanto o serviço na saída quanto o serviço na entrada, ela vai ter direito a crédito. O que você precisa entender? Por exemplo, eu sou BPO, presto serviços para indústrias, comércios que estão fora, está no regime por fora, né, no IBS, CBS completo, vamos chamar assim, vamos chamar completo e simplificado, que seria ali o simples, né? Vamos chamar assim, cheio, por fora. Se eu presto serviço e estou no simples, como que o meu cliente vai entender o crédito dele? Precisa contrabalancear e precisa entender. Paula, é entender de quem compra e entender para quem vende. O segredo vai estar no crédito e não no débito. No meu caso, é CBS cheio, não tenho o que falar, né? Mas eu vou entender da minha compra, de quem eu tomo os meus serviços ou de quem eu compro os meus produtos. Aí vai entrar bem estratégia. Aí é ser estratégico, é entender o segredo da reforma tributária não está no débito, está no crédito. É aí que nós vamos conseguir reduzir a nossa carga tributária. Perfeito. Luciana, os produtos com isenção total como cesta básica, a empresa poderá se creditar? Então, é isso que eu falei. O que acontece?
Luciana, não tem base na lei. Ela não tira o direito ao crédito. Ela só fala que o produto está isento. Se, é claro que, para mim, na entrada, esse produto também vai ser isento. Mas eu tenho prestação de serviço, tenho sistema de informática, tenho que pagar o conta azul que me gera crédito. Eu tenho um monte de situações que me geram crédito. E, inclusive, isso é interessante, eu até coloquei ali, né, num dos slides. É interessante a gente entender, não existe regulamentação. Pode ser que a Receita fala, se o seu produto, se 100% do seu produto ele é isento, então você não vai ter direito ao crédito. Pode ser que isso venha a acontecer, mas até o momento não existe nada que fale contrário de você poder ter o crédito na entrada. Não está regulamentado. Nós temos que entender que ainda falta a regulamentação da lei. A lei, ela está pura, são os artigos, e aí nós precisamos ter a regulamentação. É na regulamentação que alguns pontos vão ser esclarecidos, como, por exemplo, venda de produtos, aquisição de veículo usado de pessoa física. No débito, eu vou ter débito na saída, não vou? Cheio, 28. E o crédito? É crédito presumido. Mas qual é o valor do crédito presumido? Não tem base. Então, isso só vai acontecer na regulamentação. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de lei pura. Algumas regulamentações ainda vão sair, que é aquilo que eu falei, do 100 aos 571, 74, nem lembro quanto artigo tem essa lei. Mas assim, já li 3 vezes, gente. E mesmo assim não consegui guardar tudo, não. Cada vez lá eu vou lá e marco de amarelo de novo, tudo aquilo que eu li, porque não é fácil. Mas assim, a interpretação da lei hoje ela é mais pura, mas entender que vai haver regulamentação. Então, alguns pontos serão regulamentados de maneira diferente. Né? Crédito presumido, falei né, dessa situação. Por exemplo, tem uma situação onde as pessoas falam, mas produtos hospitalar está em 60 e está em 100. Isenção. Depende de como se usa. Então, você precisa entender. Vocês lembram que eu falava há tempos atrás, em várias palestras que eu fiz, em várias mentorias, para quem já fez mentoria comigo, eu sempre falei o seguinte, não dá para ficar sentadinho olhando somente os papéis dos clientes ou a tela, a segunda tela dos nossos clientes, gente. Você tem que ir no cliente e entender quem ele compra, para quem ele vende e qual é a melhor maneira de ajudar os nossos clientes. Vamos para frente, Mayra? Perfeito. Tem uma perguntinha um pouquinho grande aqui, tá, Adilson? Aham. Minha dúvida sobre a reforma é o seguinte, é sobre o RCT de PIS e COFINS. Nós temos hoje a legislação que permite RCT nos últimos 5 anos, porém PIS e COFINS serão extintos em 2026. A emenda da reforma diz no artigo 378 que os créditos podem ser ressarcidos em dinheiro. O que você tem a dizer sobre isso? Ressarcido em dinheiro. A lei é bem clara. Você vai pedir o ressarcimento. Agora, quando você vai receber, só a Receita sabe, nem eu, né? Então, assim, é ressarcimento, é fazer o ressarcimento. Porque não você, a partir de 2027, né, que nós vamos ter a extinção aí, né, do PIS e do COFINS, você vai entrar com o PR de comp e pedir a compensação. Pega lá todo o seu material que você tem, idôneo, legal, e pede a restituição, restituir o valor. Eu falo que tem que ser ontem, o Perfeito. mais rápido possível. Perfeito. Agora, da Tassiane, a Tassiana, perdão, Conta Azul vai mudar as interfaces de módulos? O pessoal tá pedindo um pouquinho de spoiler aí, Adilson. Vai. Pronto, tá falado, hein, Tassi? Tá falado. Jéssica Rodrigues, no caso de MEI, um CLT que recebe salário e possui MEI à parte, irá somar no faturamento mensal? Yes. Ah, Sim. perfeito. Perfeito. Agora vamos para a última aqui, pessoal, do Leandro, e para empresas de serviços que usam materiais para prestar os serviços. A compra desses materiais gerarão crédito também? As despesas como hotéis, viagens gerarão crédito? Então, se você provar que as viagens não são de passeio, sim. Por isso você tem que ter uma contabilidade muito séria, muito responsável. E mostrar que você estava em um evento, que você estava atendendo a um cliente, que você não estava a passeio, que o restaurante que você foi não é um restaurante 5 estrelas, né? Então tem muita coisa que vai acontecer. Por enquanto, tudo isso na lei fala que sim.
é entender exatamente o que a legislação fala. É de benefício próprio do sócio? Não pode. Eu uso. Vou dar um segredo, ó, vou dar só um spoiler, tá? É o Leandro, né? Ô, Leandro, vamos fazer assim, ó. Bota um flash aí e gasta no cartão. Daí você não vai precisar provar, tá bom assim? Não fui eu que falei, hein, gente? Tira, apaga isso aí, Maia. Apaga isso Tira aí, essa Maia. parte da gravação. É, não vai ter jeito. Eu acho que o caminho vai ser isso daí, entendeu? A gente ter, eu já tenho o meu, né, bonitinho, porque é uma despesa de sócio, é uma despesa de sócio, mas eu viajo muito. Eu tenho clientes no Brasil todo. Eu tenho que viajar, eu tenho que atender os meus clientes. Tenho que ir na conta azul, das vezes em quando, né? Sempre, né? Todo mês está lá. Então, Sim, assim, a gente precisa entender que a gente vai ter alguma maneira. A gente tem pensado muito, né? Porque o brasileiro ele é bastante criativo, né? Ele é bastante criança, né? Gosta de criar muito, brincar muito, né? Então a gente tem pensado em algumas alternativas. Eu achei o Flash bem boa. Então pensa aí, tá? Um cartão, né, de uso, né, comum. Eu acho que seria, coloca lá o vale alimentação todo mundo, que isso vai poder abater, tá? E bota o seu vale alimentação lá também de uso para viagens, estadias e tudo mais. perfeito, anotado a dica aqui. O José Eduardo está só te dando parabéns, gostou muito da apresentação, disse que foi muito esclarecedora. E aproveitando esse gancho da fala do José Eduardo, o pessoal, a Yasmin vai mandar para vocês aqui o NPS da nossa palestra. Muito importante vocês darem essa visibilidade para nós, né? E aproveitando enquanto vocês estão fazendo ali a votação ali na palestra aqui do Adilson, vou também convidar vocês, né, para o grupo do WhatsApp, igual o Adilson comentou, a gente vai estar sempre se comunicando ali, os próximos eventos, então a Yas também vai mandar aqui no chat. Participem com a gente ali, fiquem ligadinhos, né, que sempre tem muito conteúdo rico, assim como esse, né? E, pessoal, vocês sempre perguntam, né, sobre certificado. Sim, vamos ter certificado, vocês vão receber eles também, né? Então fiquem ligadinhos ali que vocês vão receber. E muito obrigada, pessoal, por todos vocês estarem aqui. Obrigada pelas perguntas, pela participação. Então a gente manteve, né, todo esse momento a sala cheia. E como a Dilson falou, tá aí, já chegou, né? Agora é só correr atrás aí para se adequar ali. Contem com a Conta Azul, contem com a Dilson e a gente vai trabalhando junto para fazer uma entrega muito boa para nossos clientes, tá? Obrigada, pessoal. Obrigado, eu também gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco com vocês também, né? Tudo é muito novo, tudo ainda tem muito ainda a ser regulamentado, mas pode ter certeza que eu vou estar, né, junto com vocês, a gente vai estar sempre discutindo pontos, trabalhando esses pontos, e tudo que eu puder ajudar vocês, tanto lá no Instagram, quanto aqui no nosso grupo que vai estar aberto, eu vou estar à disposição de vocês, né? Se eu não responder de imediato, mas pode ter certeza que vai haver resposta, porque eu vou estar atento às respostas, né? E vou fazer o possível para responder de maneira bastante adequada. E se achar que a minha resposta não foi boa, pergunta